A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu amigo, minha amiga. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom final de semana para todos, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite é uma alegria estar aqui nesta live, falando um pouquinho de Jesus. Queria mandar um abraço para a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, para todos os membros, todos os irmãos da congregação, inclusive o pastor Antônio, o pastor Jean, o pastor Marinho, que fazem parte daquele ministério em Cuiabá, bairro Jardim Novo Horizonte, lá no Dr. Fábio, amém? Estamos aqui em Fortaleza, falando um pouquinho de Jesus, fazendo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Estamos aqui debaixo de promessa, e aquele que anda debaixo de promessa sabe que Deus é fiel para velar pela tua palavra para as cumprir. Amém? Queria chamar você um período de oração. Fecha os teus olhos nessa noite, soberano Deus, eterno Pai. Nesta noite me coloco diante da tua presença, no começo, Pai, desta live, Senhor. Que o Senhor possa nos dar direção, nos dar sabedoria e entendimento para expressarmos acerca da tua palavra. Sabemos, meu Pai, que é o Senhor que fala, é o Senhor que revela, é o Senhor que faz, é o Espírito do Senhor, meu Pai. Que enquanto nós estivermos aqui, possamos nós ser canal de bênção para as pessoas, para os irmãos que ouvirem, que virem esse vídeo, independente se seja no Facebook, no YouTube, outros canais, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, vem guardando, vem protegendo, que o Senhor possa falar ao meu e ao coração desta pessoa nessa noite, Senhor. Eu creio que o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Fica conosco, fala conosco para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje está tendo Santa Ceia ali na igreja, o Brasil para Cristo, no Jardim Novo Horizonte. E os irmãos estão tudo ali ceando, amém? Creio que depois dessa Santa Ceia, muitos dos irmãos estarão vendo essa live para a glória do Senhor, amém? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 4, no seu verso 19 ao 21. Você que tem a sua Bíblia para a meditação, abra comigo no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 4, no seu verso 19, que diz assim: E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E, ao tempo em que ia morrendo, disse às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Portanto, a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Glória a Deus. Estamos diante de um texto que fala sobre um povo que estava vivenciando um momento de batalha. Esse povo estava vivenciando um momento de peleja, um momento que eles entraram na batalha com os filisteus. E a Bíblia vem dizendo que quando eles estavam na batalha, eles iam perdendo a peleja. E a Bíblia diz que eles levaram a arca do Senhor.
para entendermos esse texto, nós temos que entender o que significa, o que simboliza a arca do Senhor, ou a arca do concerto, ou a arca da aliança. Quando fala arca do concerto, a arca da aliança, foi uma instrução de Deus para o povo de Israel. Por quê, Ricardo? Porque quando o povo estava no deserto, o povo estava... não tinha uma localidade, não tinha casa fixa, eles viviam em tenda. E no meio desse caminho, desse trajeto rumo à Terra Prometida, eles tinham suas tendas. Quando eles caminhavam, eles desmontavam suas tendas e iam peregrinando. Chegou a um ponto que a glória do Senhor descia, eles paravam, montavam de novo a tenda. E a Bíblia diz, se você pegar a sua Bíblia, tiver uma caneta, você vai ver no livro do Êxodo, no capítulo 25, no seu verso 8. A ordem de Deus a Moisés: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Era o Senhor falando para Moisés, trazendo à luz que Deus, o próprio Criador, queria estar no meio da humanidade, ou daquele povo, no meio daqueles povos que estavam peregrinando sobre a terra. Era Deus querendo estar perante a humanidade. E a Bíblia vem dizendo que o Senhor propôs a Moisés que ele fizesse um tabernáculo. E esse tabernáculo ele seria desmontado. Toda vez que eles fossem sair, eles tinham que desmontar e partir para o caminho que o Senhor lhe ordenara. Era o próprio Deus falando para o povo de Israel: se vocês estiverem no fogo, eu quero estar com vocês. Se vocês estiverem sobre as águas, eu quero estar com vocês. Se vocês estiverem sobre a areia do deserto, eu quero estar com vocês. Então a instrução de Deus para construir a arca do Senhor, o objetivo maior era que Deus queria estar no meio do povo. Deus queria estar no meio daquela congregação. Por isso, toda vez que o povo se levantava, partia para outras terras, a arca do Senhor era levada consigo. Dentro desse texto que eu li aqui hoje, neste começo desta live, no livro do Êxodo 25:8, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Era Deus querendo estar no meio da humanidade, era Deus querendo estar no meio daquele povo. Toda vez que a glória, a Shekinah do Senhor descia, eles paravam, eles tinham temor, porque o Senhor desceu sobre a tenda. Por isso foi feito o tabernáculo e a arca da aliança, a arca do concerto. E dentro desse texto você vai ver que a presença de Deus, ou a arca no meio do povo, simbolizava a presença de Deus. Só que quando nós lemos o texto aqui, quando analisamos esse texto, nós vimos um homem que saía de Siló. Ele saía da sua terra, da sua casa, levava a sua família, levava Ana e Penina para o templo em Siló. Siló era o templo, era o lugar da adoração, era o santuário do sacrifício. Quando nós lemos o texto, nós vimos que aqui, neste momento, onde julgava os juízes, não havia um templo fixo, um templo feito igual ao templo que Deus deu para Davi, a planta, e deu para Salomão construir. Mas esse santuário aqui era onde estava a arca do Senhor, estava em Siló, na parte mais alta, nas montanhas de Efraim. Esse lugar era conhecido como o santuário, a casa do Senhor. Então o povo saía todos os anos, ia até o templo apresentar o sacrifício a Deus, o sacrifício de expiação, o sacrifício para perdão. E lendo o texto, você vai ver que antes de estar ainda construído, ou estar o tabernáculo do Senhor lá em Siló, você vai ver que essa ordenança também já tinha vindo direto de Deus através da boca de Jacó. Se você pegar a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 49, vou abrir aqui. Livro do Gênesis, no capítulo 49. Se você tem uma caneta, anota e você depois medita nesse texto.
Livro do Gênesis, capítulo 49, verso 8. Aqui fala sobre uma oração trazida a esse moço chamado Judá. Quando um pai de família, antes de morrer, ele chamava os seus filhos, ele oravam e trazia bênção para aquele filho. Era a própria boca de Deus trazendo para aquele moço, através da sua geração, que ele seria abençoado. E quando o Senhor chama esse homem Judá, através de Jacó, que era o pai, quando vai trazer uma bênção, uma palavra profética na vida de Judá, o que Jacó diz na vida de Judá? Judá, a ti te louvarão, e teus irmãos e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Antes da arca do Senhor, antes de chegar o livro do Êxodo, o Senhor já tinha determinado que Siló seria o centro da adoração. Que Siló seria o centro de reunião para o povo que ele escolheria. Antes dele tomarem posse daquela terra, o Senhor já tinha falado através de Jacó que Judá, através dele, lá em Siló, o povo adoraria, apresentaria ao Senhor, reuniria, alegraria perante o Senhor. Só que quando nós lemos o livro dos reis, no livro de Samuel, no livro de Samuel, o livro do profeta Samuel, você vai ver que já estava ali o povo sendo legislado por um juiz. E dentro desse texto você vai ver que Deus cumpriu aquilo que falou na vida de Judá através da boca de Jacó. E quando eu leio esse texto, fala muito ao meu e ao teu coração. Porque eu vejo aqui uma família saindo da sua terra, indo adorar a Deus, indo ao tabernáculo, indo ao lugar de adoração, do sacrifício, para apresentar a Deus o seu melhor. Porque quem saía das suas terras e ia até esse lugar, até Siló, não era qualquer pessoa, não era qualquer um que ia ali. Porque ele tinha que apresentar ao Senhor o melhor para a sua família, para suas esposas, para aquilo que ele tinha de melhor, de valor. Para apresentar a Deus não poderia ser qualquer coisa. Mas quando você abre o texto, você vai ver uma mulher amargurada de espírito, uma mulher sendo, vamos dizer, caluniada por Penina. Ela entra no santuário e apresenta a Deus uma oração. E a Bíblia é clara em dizer que Deus ele respondeu à oração da Ana e traz Samuel. Só que quando eu olho esse texto, eu vejo aqui dentro desse texto, quando você pegar a tua Bíblia, no livro de 1 Samuel, você vai ver aqui no seu capítulo 1, você vai ver aqui que quando Ana e Penina ia para o templo, estava Eli e os seus filhos, Onfi e Finéias, estava ali assumindo aquele momento de representar o povo perante Deus. A Bíblia vem dizendo que quando Eucana ele oferece o sacrifício, estava Eli e os seus 2 filhos fazendo o seu trabalho sacerdotal. Para entrar dentro do templo, para estar perante a Arca da Aliança, não era qualquer pessoa. Para carregar a Arca da Aliança ou a Arca do Concerto, era somente os levitas, somente os sacerdotes. Dentro de 1 ano, o sumo sacerdote poderia tocar sobre a arca, quando ele iria apresentar a Deus o sacrifício. Então, o sumo sacerdote não poderia tocar todas as vezes. Ele tinha um momento específico, todo ano, quando ia apresentar o sacrifício, ele poderia chegar à presença da arca. Não era qualquer pessoa que poderia acessar
aonde estava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E estava ali presente este homem chamado Onfi e Finéias, que estava ali como sucessor daquele que assumiria o lugar do seu pai. Quem era o seu pai? Eli era um sacerdote. Quando você olha o texto, isso chamou muita atenção. Eu ia trazer uma mensagem hoje e vou trazer no próximo sábado uma mensagem que fala saindo da caverna. Mas quando eu abri esse texto, eu pedi uma palavra para Deus, já estava com uma mensagem montada, o Senhor falou, não, fala através desse tema. E acabou. Foi-se a glória de Deus. E quando você olha este texto, você vai ver aqui o próprio Criador, o próprio Deus, aquele que recebia o sacrifício, recebia aquele momento de sacrifício perante aquela família, aquele sacrifício traria perdão para aquela família, mas a Bíblia vem dizendo que Onfi e Finéias, ele estava ali como um instrumento, ou era para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas o próprio Deus, a Bíblia vem dizendo aqui dentro deste texto, no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no seu verso 12, diz assim, era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Isso falou muito forte ao meu coração. Olha só, o sacerdote estava dentro do templo, ou dentro do santuário, para ficar melhor. Dentro do santuário, apresentando a Deus o sacrifício. A Bíblia vem dizendo que o próprio Deus, ele olha para a terra, olha para aquele momento, para aquela cerimônia, ele olha para aquele momento que o povo estava reunido, ele olha para Onfi e Finéias, olha para ele e diz, esses aí não são meus filhos. Esses aí são conhecidos como os filhos de Belial, porque eles não me conhecem verdadeiramente. Eles não conhecem, não sabem quem eu sou de verdade. Olha o que o próprio Deus vem dizendo. E era, porém, os filhos de Eli. Quem eram os filhos de Eli? Era o filho do sacerdote. Mas ele está dizendo aqui que não era o filho de Deus. Não era o filho do Criador, era como se nós entrássemos hoje dentro da realidade, entrasse dentro do cenário que nós estamos vivendo, olhando para dentro das igrejas, o próprio Deus olhando para os crentes, olhando para mim, ele vai dizer, esse aqui é meu filho, esse aqui não é o meu filho, esse aqui é minha filha, esse aqui não é minha filha, esse aqui eu recebo o sacrifício, esse aqui eu não recebo, eu rejeito, esse é santo, esse é profano, esse aqui é puro, esse aqui não é puro. Olha Deus olhando para a nação hoje, olhando para dentro da religião, olhando para dentro das igrejas, ele consegue detectar quem é e quem não é. Dentro desse texto, olha aqui neste momento, eu vejo Deus olhando para a terra e fazendo já a distinção daquele que é santo para aquele que é profano. Quando era para oferecer o sacrifício, tinha um garfo de 3 pontas, e quando eles pegavam ali daquela oferta, eles participavam daquele manjar. Mas eu vejo o filho dele fazendo ao contrário daquilo que era para fazer. Eu vejo o filho de Eli olhando para aquele sacrifício, olhando para aquele manjar que era ofertado ali no altar do Senhor. Eu vejo ele pegando a melhor parte, dizendo, esse aqui é para mim, aquele lá é para o Senhor. Eles estavam profanando o templo. Será que não há algo diferente nos dias atuais em que nós estamos vivendo? Olha o que está acontecendo na nossa nação. Olha o que está acontecendo dentro das igrejas. Olha o que está acontecendo dentro do meio, do âmbito ali cristão. Não vi julgar ou subjulgar fulano ou ciclano, mas eu estou falando sobre nomenclatura. Sobre aqueles que deveriam legislar o povo de Deus. É pastor sendo envolvido em CPIs.
é pastores envolvidos em escândalos, é filho de pastores envolvido em coisas que não é ou não deveria acontecer. E quando eu olho o texto e olho a situação que nós estamos vivendo, não estamos num momento diferente. Eu estava essa semana assistindo um pouquinho sobre a CPI da pandemia. Eu esperava todo mundo aparecer ali, menos um pastor. Não me julgar ele, não me subjulgar ele, mas eu vim dizer nesta noite o que está acontecendo na nossa nação. Homens de Deus, mulheres de Deus envolvidos em escândalos. Quantos homens e mulheres vocês já ouviram falar em sites, em redes sociais, de homens de Deus largando a sua esposa para coabitar com outras mulheres? E estão dentro dos templos, estão nos púlpitos, mas não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. Mas eu vim dizer nesta live que o homem pode encobrir, mas Deus traz justiça. Quantos homens estão nos altares pregando, mas estão desconcertados? Quantas mulheres estão cantando, louvando, bendizendo, mas estão com suas vidas tortas? Quantos homens e mulheres que era para estar representando a igreja, mas está fazendo vergonha com o evangelho? Quantas pessoas estão no século 21 vivenciando uma vida de aparência? Tem terno de crente, tem gravata de crente, tem um cargo de crente, tem uma carteirinha de crente, uma PhD de crente, mas de crente nada. Só Deus pode dizer. Porque se eu olhar os status, tá bom, tá lindo e maravilhoso, mas quando eu olho na rede, na mídia social, às vezes nós estamos sendo mais mal falados do que os próprios ímpios, do que os próprios ateus, do que os próprios que estão no mundo. Isso me chamou muita atenção neste dia que eu estava meditando nesta palavra. Os filhos de Eli, Ofnis e Finéias, estavam dentro do templo, estavam dentro da religião, mas o próprio Deus estava dizendo: não são meus filhos, são filhos de Belial. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória! E a Bíblia vem dizendo que os filhos de Eli, olha o que eles faziam. No capítulo 2. Olha o que ele fazia no meio da congregação dos justos. Do justo. No capítulo 2, no seu verso 22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam, e todo o Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Quando eu olho esse texto aqui, eu vejo dentro desse texto uma palavra que traz a entender que os dois filhos de Eli estavam coabitando com mulheres que não deveria ele coabitar. Quando você lê o texto que nós lemos aqui, nós vimos a esposa que estava esperando um filho daquele que estava no templo. Aquele homem estava coabitando com mulheres na porta do templo. Olha como estava a situação de Israel. Olha como estava a casa de Deus. Olha como estava a casa do Senhor.
Enquanto o povo precisava de ouvir uma palavra profética, enquanto o povo estava precisando de ver o exemplo nos filhos de Eli, Eli estava trazendo o povo à ruína. Mas enquanto eles estavam trazendo o povo à ruína, um verso anterior, no capítulo 2, no verso 21, diz assim: visitou, pois, o Senhor Ana e concedeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, enquanto nós estamos ouvindo, enquanto nós estamos enxergando os nossos líderes, aquele que representa o povo, representa a casa do Senhor errando, mas ainda há Samuel que está na presença de Deus, aquele que ainda ninguém dá valor, aquele que ninguém enxerga, aquele que ninguém olha, mas o Senhor está olhando e dizendo: enquanto os filhos de Belial, os filhos de Eli estão profanando, há Samuel dentro da congregação e está com o coração aberto, dedicado e ouvindo a minha voz. Oh, glória a Deus! Enquanto tudo o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país, no nosso estado, no mundo, ainda há Samuel. Oh, glória a Deus! Como um dia estava Elias dizendo: Senhor, mataram os profetas, sobrou somente eu, não existe mais. Mas o Senhor pegou e disse: ei, Elias, ainda há aqueles que não prostraram e não beijaram as mãos de Baal. Ainda há crente de verdade. Ainda há homens e mulheres de Deus. Ainda há, mesmo que esteja no anonimato, mas há. Eu profetizo que Deus vai levantar nessa geração Samuel. Eu profetizo que Deus vai levantar os verdadeiros Samuel para fazer a obra de Deus. A justiça de Deus vai vir sobre esta terra. A justiça de Deus ainda vai vir sobre esta nação. A justiça de Deus ainda vai vir sobre os púlpitos. A justiça de Deus ainda vai vir sobre as igrejas. A justiça de Deus ainda vai chegar aos filhos de Belial. Oh, glória a Deus! Vai chegar. Oh, glória! Não é um lugar onde você tem crescido. Não é um lugar onde você tem estabelecido que vai fazer de você o que fazia Onfi e Finéias. Eles estavam no mesmo templo, eles estavam na mesma casa, mas Samuel era dedicado a Deus. Pode ser que na igreja onde você congrega há alguém que anda errado. Pode ser que o líder que te representa não é um líder que você queria que estaria, que você quisesse que estaria, estivesse na frente da congregação. Pode ser que aquele que está como liderança da tua congregação não seja aquilo que você almejaria. Mas eu vim te dizer, continua fazendo como Samuel, ouvindo a voz de Deus, fazendo aquilo que está nas tuas mãos. Deixa Deus te usar no âmbito onde você está. Não olhe para aquele que está fazendo algo errado, faça você o certo. Não subjugue aquele que está fazendo algo errado, mas deixa Deus te julgar. Não olhe para a situação adversa que está acontecendo, mas olha direto para Deus e atenta ao ouvir a voz do Senhor. Oh, glória a Deus! E a Bíblia vem dizendo que um profeta se levantou e foi ter com Eli e disse a Eli o que o Senhor iria fazer com a casa de Eli e o que seria a sua descendência. O Senhor disse para Eli: Eli, não vai ter sucessor. A minha justiça vai vir, Eli. Poderia Eli
voltar atrás, se arrepender. Poderia Eli chamar os seus filhos e repreender os seus filhos, mas eu vejo Eli chamando os seus filhos, passando a mão na cabeça. Eli falando: meus filhos, eu estou ouvindo dizer, mas o Senhor poderia mudar o quadro, a situação. Se Eli botasse uma dura justiça no meio de seus filhos, se Eli colocasse um cajado nas suas mãos e dissesse: aqui na casa de Deus, é Deus quem manda e eu estou como cabeça, então você é meus filhos, você vai ficar aqui, você vai ficar no banco, você vai aprender a sentar, você vai aprender a ouvir, você vai aprender a ouvir e obedecer à voz de Deus. Mas Eli chama os seus filhos e diz: olha, eu estou ouvindo o povo dizer que o que vocês estão fazendo. E daquela conversa chamou ali, não deu em nada. Quantos pastores estão vivenciando, vendo os seus profetas, vendo os seus obreiros, vendo os seus sacerdotes, vendo os seus presbíteros, vendo os seus evangelistas fazer coisa errada e não coloquem disciplina. Quantos líderes olham para os pastores que está abaixo e pode trazer uma dura pena, olha e vê fazendo algo errado e não faz nada. Quantas pessoas estão no cargo eclesiástico alto e abaixo dele há pastores, e eles vendo os pastores se corrompendo, eles vendo os profetas se corrompendo, eles vendo aqueles que estão abaixo se corrompendo e passa a mão na cabeça. Mas eu vim dizer, a justiça de Deus vai vir. Faça como Samuel, fica de longe, fica de lado. Não entra na caravana daqueles que pecam. Não entra na caravana daqueles que erram. Não entra na caravana daqueles que estão com caminho tortuosos. Porque aquele que está com caminho tortuosos é como Jonas. Entrou no barco, eu estou indo na mesma direção, mas eu estou indo errado, mas estou na direção errada. Mas eu ouvi dizer, a justiça de Deus vai vir sobre essa nação. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Por que às vezes, irmãos, a balança, a justiça do homem parece que ela é invertida? Se é um crente que erra na igreja, que está no anonimato, pau na cabeça dele. Se é um crente que erra, está no escondido, é um irmãozinho, é um cooperador, pau na cabeça dele. Mas vai um pastor errar, vai um presbítero errar, eu não posso expor, porque se eu expor vai trazer escândalo à congregação. Mas amanhã está pregando, amanhã está revelando. Que coisa é essa, irmão? O crente erra, peca e amanhã está em cima de púlpito. Que coisa é essa? O Senhor falava em meu coração. Chegou o tempo que a minha glória já não está em muitos púlpitos, mas eu vim dizer que vai ter uma justiça severa na congregação. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Mas ele prega demais. Mas se errou, disciplina. Mas ela canta demais. Mas se errou, disciplina. Ai, mas é mulher de Deus, é mulher trovão, é homem trovão, chegou. Ei, peraí. Não é assim. Oh, eu sinto Jesus aqui nesta noite. Oh, glória. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Parece que o cajado saiu das mãos de Moisés. Eu falo Moisés da atualidade, aquele que está representando o povo, aquele que está liderando o povo. Oh, glória, aleluia. Chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo, o período de Deus levantar os pequenos, os que estão no anonimato.
Deus vai tirar todos aqueles que estão em cima e vai trazer a justiça. Oh glória! Oh glória! O homem olhava os filhos de Eli e dizia: é o filho do sacerdote. É o filho de Eli, é o Onfi Finéias, ele come do melhor. Oh glória! Mas Deus olhava de cima e dizia: ei, não me representa. Não é meus filhos. E eu vou acabar com essa palhaçada. Eu vou acabar com tudo isso aí. E a Bíblia vem dizendo que quando Samuel é entregue ao santuário, antes da lâmpada se apagasse, o Senhor começou a chamar Samuel, Samuel. Samuel ouviu, foi até Eli e disse: Eli, eis-me aqui, meu Senhor. E Eli olhou para ele, porque naquele tempo já não tinha mais visão. Naquele tempo já não tinha mais revelação. O Senhor já tinha se ocultado do meio do povo e o povo estava dentro do templo. Oh, glória a Deus, quantas igrejas estão assim, irmãos. Esta parece uma geladeira fria. Oh, aleluia, já não sente mais a presença de Deus. Não sente mais a glória do Senhor. Já chegou o dia de eu entrar dentro de uma igreja e dar um glória e todo mundo olhar para trás. Mas a gente parece que eu não estou no ambiente. Parece que eu não estou dentro da casa, mas eu olho a placa da igreja pentecostal. A placa da igreja diz que tem fogo, mas quando você dá um glória, o povo olha para trás. Se falar em mistério, meu Deus, aí o povo vai olhar e vai dizer que esse cara aí não pertence a mim. Oh, glória. Aleluia. Era Deus chamando Samuel, Samuel, mas ele ainda não entendia. Chamou pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, e na terceira vez ele entendeu que era Deus chamando o menino Samuel em particular. E a Bíblia vem dizendo que quando Samuel ouve de Eli dizendo: quando chamar de novo você diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. E a Bíblia vem dizendo que pela quarta vez, quando chamou o Senhor, o Senhor chamou Samuel, Samuel disse: olha, eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo te ouve. Então o Senhor revelou a Samuel o que iria fazer. E quando chega pela manhã, quando vai abrir o templo, abrir a casa do Senhor, abrir o santuário, Eli olhou para Samuel e disse: Samuel, não ocultaria de mim aquilo que o Senhor falou, me fala, menino. E ele disse tudo, não ocultou nada, falou tudo que o Senhor iria fazer. Mas Eli continuou na sua mesma posição, passando a mão na cabeça dos seus filhos. Porque eu entendo aqui, sou filho de pastor, sou um evangelista, meu tio é pastor, meus primos são pastores, mas eu aprendi que enquanto eu estiver dentro da minha casa, é meu pai e minha mãe. Mas quando eu estiver dentro da igreja, se for eles meus pastores, eles serão meu pastor. Não tem esse negócio de familiaridade, não tem esse negócio de porque isso e aquilo, não. Quando você entra dentro da igreja, cada um dentro da sua função. Quando estava na casa, Eli tratava como filho, mas quando entrava dentro do tabernáculo, ele não sabia corrigir os seus filhos. Oh, glória! Dentro da igreja é um período onde nós reunimos com os santos para adorar a Deus. Em casa é uma coisa, mas na igreja é dentro da igreja, irmãos. Eu não vou disciplinar porque... Não. A obra é de Deus. A obra é do Senhor. Quando você olha a vida de Moisés e a sua irmã, você vê que houve da parte do Senhor uma dura e severa disciplina. Oh, glória!
ela recebeu uma disciplina. Mas nos dias atuais parece que é diferente. Parece que nós estamos vivenciando como estava Eli e os seus filhos Ofni e Finéias. E quando eu olho o texto, eu vejo aqui o povo de Deus indo para a batalha. O povo de Deus indo para a peleja. E a Bíblia vem dizendo que quando o povo de Deus encontrou ali na parte de Ebenezer, enquanto os filisteus estavam em Efeca, a Bíblia vem dizendo que quando eles entraram na batalha, cerca de 4.000 homens fraquejaram na peleja. 4.000 homens caíram na batalha. E o povo de Deus se reuniu e disseram: vamos para o arraial e perguntar para os anciãos o que aconteceu. E quando eles chegam no meio do arraial, começam a se debater, dizer sobre o acontecido. E os anciões disseram: olha, faz o seguinte, vamos ir para a peleja, mas nós vamos levar a arca do Senhor. Iremos levar a arca do concerto. Iremos colocar a arca do concerto na peleja, porque temos certeza que com a arca do Senhor, Deus vai dar a vitória. E a Bíblia vem dizendo que eles foram para a peleja de novo. Eles foram para a guerra de novo. E quando eu olho o texto aqui, no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, aqui no livro, no capítulo 4, no seu verso 4, diz assim: enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, o Senhor Sabaoth, Jeová Sabaote. E venha no meio de nós, do exército, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Estava Ofni e Finéias indo para a peleja diante da arca do concerto, mas estava desconcertado. Estava ali o sacerdote diante da arca do concerto, mas precisava verdadeiramente de um concerto. Mas eles foram para a batalha como se estivesse tudo normal. Foram para a peleja como se estivesse tudo tranquilo. Ah, mas eu estou com a arca do Senhor. Mas não adianta ter a arca do Senhor e não ter a presença de Deus dentro da arca. Aleluia. Dentro da arca do Senhor tinha 3 utensílios. A vara de Araão que floresceu. Tinha as 2 pedras, ou as 2 tábuas da lei. E também tinha um vaso contendo maná. O que adianta ter dentro da arca a tábua das leis, mas não obedecer? O que adianta falar que tem o pão que desceu do céu? Jesus disse. Dizer que tem, mas não tem. O que adianta ter a promessa, a vara de Araão? Mas se a presença de Deus não estiver presente, não vale de nada. Eles foram para a peleja, foram para a guerra, mas no meio da batalha, ele estava reunido. A Bíblia diz que o povo se alegraram, o povo jubilaram, o povo gritou, o povo jubilou, chegou ao ponto da terra tremer. Está escrito na Bíblia.
A terra tremeu quando os filisteus olharam, ouviram e temeram, tremeram na base e começaram a dizer: não é este o povo, não é essa a presença, não é a arca do Senhor que está ali, que esteve com Moisés lá no Egito, não é a arca do Senhor que estava na terra da muralha de Jericó, não é a arca do Senhor que quando foram passar no rio Jordão, o rio se abriu, não é a presença. Glória a Deus. Eles temeram, mas disseram: nós vamos para a batalha. Eles foram para a peleja. Caiu cerca de 30.000 homens de pé, que estava de pé na peleja. E dentre desses 30 homens, soldados, estavam os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Mas a Bíblia diz que eles fraquejaram na peleja. Eles não tiveram sucesso na batalha. E estava o povo lá na cidade esperando um relatório, esperando uma notícia do que tinha acontecido na batalha. Estava Eli sentado numa cadeira, já velho, avançado de idade, já forte. A Bíblia diz que sobrou um homem que veio correndo, chegou na cidade e disse: olha, meus queridos, meus compatriotas, perdemos a batalha, perdemos a peleja. E além disso, Ofni e Finéias morreu. E para piorar, foi levado a arca do concerto. Foi levado a arca do Senhor. Quando ele ouviu que os seus filhos morreram e a arca do concerto foi levada, ele caiu, bateu o pescoço, quebrou o pescoço e morreu. E neste momento, a sua nora estava no momento de dor, no momento de contração, no momento de dar a luz ao seu filho. Quando ela estava naquele momento do parto, ela ouviu alguém dizer: o seu marido, o seu cunhado, o seu sogro morreu. E para piorar, foi levada a arca do concerto. Quando ela ouviu essas mensagens, que o seu sogro, o seu marido, o seu cunhado, ela ouviu isso. Mas quando ela ouviu que a arca do Senhor foi levada, aí ela se entristeceu. Ela se abateu. A Bíblia vem dizendo que as parteiras olharam para ela e disseram: olha, minha filha, não ficai tão triste, não ficai tão abalada, não ficai tão cabisbaixo, porque você está dando à luz a um filho, você está dando à luz a uma criança. Mas ela naquele momento, para expressar a dor, para expressar um sentimento de perca, para expressar o momento de tristeza, ela pega e diz, coloca o nome do menino de Icabô, porque foi-se a glória de Israel. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E acabou, estou me arrepiando aqui tudinho, e acabou, foi-se a glória de Deus. Tem pessoas nesse século 21, no momento de perca, no momento de problema, tem mais se apegado na perca dos bens materiais do que na perca da presença, da graça de Deus. Muitas pessoas já não pensam mais como essa mulher, e acabou, foi-se a glória, e agora o que nós iremos fazer? E acabou, foi-se a glória de Deus. Antigamente, quando uma pessoa ia dar à luz a um filho, eles expressavam na criança aquele momento que eles estavam passando. Eles expressavam na criança aquilo que seria, por onde passasse,
Alguém ia ouvir o nome e dizer: Ih, esse aí deu problema, olha Jacó, suplantador, deu problema no parto, deu problema quando foi sair, segurando o calcanhar do seu irmão. A mãe pegou, olhou e disse: esse aí vai ser traiçoeiro, esse aí vai ser um suplantador. Então vou colocar o nome dele de Jacó. Por onde ele passava, alguém dizia: esse aí deu problema, esse aí, olha, o seu parto não foi normal, algo aconteceu. Mas quando aquela criança nasceu, quando ele cresceu, conjecturo eu, por onde ele passava, alguém dizia: por quê? E acabou. Ele poderia dizer: porque quando eu nasci, a minha mãe colocou o meu nome representando o quê? A glória do Senhor foi perdida do meio do povo de Israel. Glória a Deus. A arca de Deus representava a presença de Deus. Eu não sei quantas percas você tem tido nesse século 21. Eu não sei quantas percas você tem obtido nesse ano de 2021. Eu não sei quantas desilusões. Eu não sei se você tem mais erro ou acerto. Eu não sei se você tem mais canto do que choro. Eu não sei se você tem mais sono do que pesadelo. Sonhos ou pesadelo do que pesadelo. Mas eu vim te dizer, o mais importante na minha e na tua vida é a presença de Deus. É a graça de Deus. É a virtude do Espírito Santo. Não adianta ficar dentro da igreja esquentando o banco, dizer que é crente, mas no interior, dentro de si, olha para a tua vida, olha para você nessa noite. Será que você pode se enquadrar nesse momento, nessa situação, como essa mulher? E acabou, foi-se a glória de Deus. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a comunhão com Deus. Perca a amizade, mas não perca a intimidade com Deus. Perca tudo de bens materiais, mas não perca a intimidade com Deus. Jó perdeu tudo. Mas chegou um momento da sua vida que ele pega e diz: olha, Senhor, eu ouvia de ouvido, mas hoje os meus olhos te vê, Senhor. Eu ouvia de ouvido, mas hoje meus olhos te vê. Oh, glória! Deus, Ele quer habitar entre nós. Deus quer habitar dentro de nós. Deus quer habitar dentro de eu e você. Nós somos o templo e a morada do Espírito de Deus. Quando Salomão, ele recebe a planta do templo, constrói o templo. Quando ele ora, a Bíblia diz que desceu a glória de Deus e encheu a casa. Oh, glória! A casa de Deus foi tomada pela presença de Deus. Eu vim te dizer que no meio desse problema, o Senhor quer te encher da graça. No meio dessa tristeza, o Senhor quer te encher da graça. No meio dessa aflição, o Senhor quer te encher da graça. Você vai passar a prova, mas cheio da presença. Você vai passar a luta, mas cheio da presença. Você vai passar o luto, mas cheio da presença. Você vai passar esse momento de espinhos, momento de pedrada, mas cheio da presença de Deus. Oh, aleluia, aleluia, eu sinto Jesus aqui. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Não adianta ter dentro de nós, como tinha dentro da arca do concerto, as duas tábuas da lei. Temos aqui o Velho e o Novo Testamento. Quantas pessoas dizem: eu tenho carteirinha de teólogo, eu sou filósofo, eu sou doutorado, eu sou PhD, mas não tem dentro de si a presença do Espírito de Deus. Oh, glória! Aleluia! Não adianta dizer: eu tenho maná, eu tenho Jesus.
Aleluia. Não adianta ter a vara que floresceu. Eu tenho promessa. Oh, glória. Aleluia. Quando você olha no livro do Gênesis, no seu capítulo, se você quiser marcar, no seu capítulo 19, no seu verso 26, o Senhor estava tirando o povo lá, da onde, Ricardo? Lá da chama. O Senhor estava tirando aquela família lá de Sodoma e Gomorra, que estava ardendo em enxofre. Mas o Senhor disse para aquela família: olha, não olha para trás. Não olha para trás. A ordenança era essa: caminha, olha para o céu, olha para frente, olha para a ordenança, olha, obedece à voz de Deus, olha para aquele que eu tenho te colocado, obedece. Mas a Bíblia diz que Ló e a sua filha, suas filhas e a sua esposa começou a peregrinar, ou caminhar. Mas quando ela conjecturou, ouviu os barulhos do enxofre, do fogo, consumindo, ela pega e olha para trás. Ela se tornou uma estátua de sal. A ordem de Deus para mim e para você é: continua, olha para frente. Deixa Sodoma, deixa Gomorra para trás. Enquadra na obediência. Enquadra na palavra, enquadra nos conceitos que conduz à vida eterna. Mas, Ricardo, não esquece. Olha para Deus. Ele está te tirando do fogo, está te tirando de Sodoma e Gomorra. Você está no processo de purificação, você está no processo de mudança, você está num processo de transformação, você está num processo de libertação. Mas, Ricardo, eu tenho 30 anos de crente, eu também tenho muitos anos de crente, nasci num lar cristão, mas eu te digo, eu não sou perfeito. Mas eu estou na igreja e estou pedindo para Deus: Deus me muda, Deus me muda, Deus me molda, Deus me transforma. E o Senhor vai mudando, o Senhor vai transformando. Mas o objetivo nosso é: não olhe para trás. Não olhe para Sodoma. Não olha para o Gomorra, mas lá no mundo eu fazia isso, mas lá no mundo eu fazia aquilo, mas lá no mundo eu era passado. Você saiu de Sodoma, você saiu de Gomorra, não para se tornar como os filhos de Eli, Ofni e Finéias dentro da casa de Deus. Você foi transformado, está sendo liberto. Para quê, Ricardo? Para estar na comunhão plena com Deus e fazendo a sua vontade. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ainda há tempo de arrependimento para mim e para você. Ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo de transformação. Olha que Jesus vem dizendo quando um pecador se arrepende, no livro de Lucas, capítulo 15, no verso 8. Ou uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E quando ela acha, ela convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando eu e você, mesmo estando na igreja, na casa do Senhor, erramos, sim, somos seres humanos, mas nós fazemos como Davi: Senhor, não retire de mim o teu espírito, coloque em mim a tua palavra para mim não pecar contra ti. Nós fazemos como esse momento, nós procuramos a dracma perdida, procuramos aquilo que é de bom, de valor, aquilo que é especial. Que é isso, Ricardo? É o quê? É a comunhão plena com o Senhor, é a presença de Deus. E quando nós encontramos, nós nos alegramos. Aleluia, aleluia. Nós nos alegramos. Glória.
Mas nós temos que entender que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A Bíblia vem dizendo aqui no capítulo 15, no verso 10 de Lucas: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória! Quando um pecador se arrepende, há alegria no céu? Está dizendo que é sim. Mas e quando um pecador se arrepende e vem para a igreja? Será que tem alegria na igreja? Será que tem comunhão? Será que tem esse momento de festa? Será que tem esse momento de confraternização? Às vezes não. E o Senhor falava em meu coração que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É como o texto que nós lemos, e acabou, foi-se a glória. Mas aí quando Davi, ele recebe de volta a arca, ele vai em busca da arca, e quando ele entra na casa, ele entra no meio do povo, se alegrando, dançando, jubilando. Mical olha de longe e diz: é rei, não precisa disso. Ele largou a coroa, ele está se escandalizando, está escarnecendo, não precisava disso. Oh, glória! Quantas das vezes eu vi um pecador se arrepender, vir para a igreja, e às vezes nós de receber de braços abertos, nós pegamos e dizemos: eu dou um mês, dou uma semana, vai estar de novo nas drogas, vai estar de novo na prostituição. Outros nem aceitam porque pensa: vai tomar o meu cargo, ele vai tomar a minha cadeira. E eu vim te dizer nesta noite, quando a arca do Senhor volta para uma pessoa, volta para casa, volta para o lugar de origem, volta para dentro, nós temos que aproveitar o momento e receber essa pessoa de volta com carinho, porque no céu há alegria, mas às vezes dentro da igreja não há festa. Oh, glória! Porque às vezes dentro da igreja não há boa recepção. Você está na igreja hoje, você está no culto hoje, você está na presença de Deus hoje, mas se você for para o mundo, não precisa você comprar uma caixa de Skol, não precisa comprar uma caixa de Brahma, não precisa comprar 1 quilo de maconha, não precisa comprar 1 quilo de base, porque eles vêm de graça, porque o mundo recebe de braço erguido dizendo: vem, oh glória! Mas quando estamos na igreja, nós não temos essa mesma percepção. Nós não temos esse mesmo pensamento. Tem pessoas que quando voltam para a igreja, ela fala: não, meu sangue não bate com ele, meu sangue não bate com ela. Você tem que entender que a obra é de Deus. A obra é de Deus. Oh, glória! Você acha que quando o filho pródigo saiu, ele voltou, você acha que o seu irmão recebeu de bom grado? Ele pegou e disse: que festa maravilhosa, eu vou entrar nessa. Não. Ele pegou, chamou o pai e disse: meu pai, olha aí o teu filho, olha aí o que diz que ser meu irmão. Pegou os seus bens, a sua parte, a sua herança foi, gastou tudo e volta, e o Senhor recebe como filho. Ainda coloca o anel no dedo, ainda faz festa. E eu, quanto tempo estou aqui, pai? Você acha que isso não acontece na igreja? Acontece. Aqueles que são antigos, que está no trono, que está na cadeira, que está na poltrona, vê a arca do Senhor entrando em pessoas e essa pessoa recebendo a presença de Deus de volta, voltando para a igreja, em vez de receber de bom grado. Tira da igreja. Tira da presença de Deus. Nós temos que se alegrar quando a arca do Senhor volta na vida de pessoas.
Você tem que entender que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Mas, Ricardo, você pregou, disse no começo, que há muitos pastores, presbíteros, diáconos, independente qual seja a nomenclatura, que está na frente da igreja, da congregação, que diz que é isso, diz aquilo, mas não dá exemplo, não faz o papel que deveria fazer. Mas a justiça, ela vem de Deus. Continua como Samuel, faz aquilo que você tem de melhor, apresenta o que você tem de melhor no templo. Porque Deus, ele vai te justificar. Eu vou sair da igreja porque o irmão falou mal de mim e continua no mesmo lugar. Eu vou sair da igreja porque a irmã falou de mim e continua no mesmo lugar. Não sai da presença de Deus por causa de fulano, beltrano, ciclano. Mas vai para a congregação por causa de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus 13. Que Jesus, ele propôs uma parábola acerca do reino dos céus. Ele vem dizendo que no capítulo 13 de Mateus, no verso 24, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O campo é de Deus. O campo é do Senhor. Entenda. A obra é de Deus. Mas entenda que, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Olha só, entenda. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Olha só, dentro do campo, que é a igreja, dentro da obra de Deus, ao joio e ao trigo. Aleluia. Ao Samuel e ao Onfifinéias. Aleluia. Na mesma congregação, ao Samuel e ao Onfifinéias. Ao joio, mas também ao trigo. Mas, Ricardo, o que você quer dizer com isso? Calma, eu te disse. A justiça que está vindo para os templos. A justiça que está vindo de Deus. É de Deus. Não é eu e você que temos que ir lá resolver. Não, ela vem de Deus. Aonde há o joio, há também o trigo. Ah, mas eu vou arrancar. Não, peraí, bora ler o texto. Olha só, é semelhante ao reino dos céus. Há um homem que tinha o campo e plantou a boa semente. Aleluia! Plantou a boa semente. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que Judas disse, se eu não me engano, Judas... Vou ler aqui, eu estava meditando nesse texto ontem, o Senhor me lembrou agora. Livro de Judas, vou ver se eu acho aqui. No livro de Judas. Oh, glória a Deus. É muito forte, muito forte, muito forte. No livro de Judas. Oh, glória a Deus. Tá aqui, peraí. Eita, Jeová. Judas. Aqui. Livro de Judas, no seu capítulo 1, porque só tem um capítulo. No seu verso 5, diz assim: mas quero vos lembrar-vos, como a quem já uma vez soube disso, que, havendo o Senhor salvo um povo, o Senhor salva um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia.
assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Entenda aqui que, mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, o Senhor tirou o povo do Egito. Olha só, tirou o povo do Egito que estava orando, pedindo que fosse livre da escravidão. Olha só, e havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Depois os que não creram. É a mesma coisa nesse texto que eu estou lendo aqui. A justiça é dele, o tempo é dele. Não é eu e você que tem que tirar o joio e o trigo. Ele tirou o povo do Egito, tirou para quê? Para chegar a uma terra prometida. Mas nesse translado, nesse percurso, ficaram para trás os que não creram, os que murmuraram, os que desobedeceram, os que levantaram contra o ministério do homem de Deus, que andava na obediência do Senhor. Oh, glória! E olha o que o Senhor disse nesse texto. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Entenda? Jesus, quando ele veio na terra, ele deixou um campo. Ele deixou uma igreja. É como se Deus ele tivesse ali, vamos dizer, no Jardim do Éden. Ele construiu ali, reformou a terra, separou as águas, os luminares, tal, ok. E Deus colocou ali o homem, Adão e Eva. Mas passou-se os dias. Vem o diabo e entra na serpente e engana os dois no Jardim do Éden. Assim também o Senhor está dizendo aqui que o Senhor ele tem um campo. Ele plantou nesse campo e lançou boa semente. Mas de noite, quando dormiram os homens, veio o seu inimigo e lançou o que? O joio. Mas olha só, porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Primeiro o joio. Oh, glória! E atai-o em molhos para o queimar. Não estou entendendo, Ricardo. O juízo de Deus para aquele que está no campo e é joio, já tem uma palavra profética para eles. Vai chegar o momento que Deus vai arrancar o joio do meio do trigo. Vai chegar o momento que nós iremos ver quem é santo, quem é profano. Vai chegar o momento a que nós iremos dizer, esse verdadeiramente serviu ao Senhor. Por isso que quando o Senhor Jesus voltar, vai ter muita surpresa. Vai ter surpresa. Por isso que Jesus disse que naquele último dia, alguém vai dizer, Senhor, eu revelei, eu preguei, eu fiz. Mas o Senhor vai olhar e dizer, não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. São os verdadeiros filhos de Belial. Mas às vezes nós queremos arrancar o joio com as nossas mãos. Mas não é assim. Faça a obra de Deus. Está vendo algo errado? Amém. Mas deixa Deus te usar como Samuel. Fique no seu lugar porque o seu tempo, a tua hora vai chegar. Eu profetizo que no teu ministério, o Senhor vai chamar como chamou Samuel, para ser sacerdote, para ser juiz e também profeta.
Sabe aqueles que não te dão valor, aqueles que não acreditam, aqueles que não conhecem, que não entendem aonde Deus te colocou, aonde Deus te chamou, eu vim te dizer, Deus vai te levantar como levantou Samuel, como profeta, juiz e sacerdote. Para quê? Para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Deus. No verso 30, Mateus 13, verso 30, diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, atai o molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Eita glória! Ajuntai no meu celeiro o trigo, meu Deus! Não entendi, Ricardo. Olha, meu Deus, já deu quantas horas? Eita, já deu 1h16 de palavra, meu Deus do céu. Ainda tem mensagem, meu Deus, tá forte. Tô terminando. Se você olhar de longe a seara, o plantio, o campo, você consegue olhar e dizer: eis que plantação linda. Mas se alguém olhar para você e dizer: olha, tem joio e tem trigo, você não vai saber distinguir. Você não vai saber quem é joio e quem é trigo. E se você arrancar o joio na hora errada, vai vir a raiz também do trigo. Por quê? Porque a raiz do joio, ele aprofunda. Do trigo, ele fica na parte mais rasa. Então, quando você puxa o joio, o trigo vem. Só que você entende que quando vai deitar, quando tá a semente, a colheita já está quase pronto, o trigo deita, ele tomba. Mas o joio está de pé. Oh, glória! O joio não se humilha. O joio não se arrepende. O joio não leva desaforo para casa. O joio não gosta de deixar Deus agir. Ele é duro na queda. Tá entendendo? E quando você pega para lançar no fogo e você separar o joio e o trigo, você vai ver que o trigo, ele tem semente. O trigo, ele dá o seu fruto. Ou dá a sua semente. Mas o trigo não. O trigo é um veneno. O trigo é um verdadeiro veneno. Mas o joio não. O joio, ele traz a sua semente. Pode ser que você está sendo apedrejado, machucado, porque está dando semente, está dando fruto. Mas toda vez você se curva, você se dobra, você reconhece que Deus, ele pode te ajudar. Eu vim te dizer, permanece como Samuel. Fica firme na casa do Senhor. Ouve a voz de Deus. Ouve a voz do Senhor. Amém? Queria até pedir perdão, 1h18 de palavra. Não era a quantidade desejada que eu iria trazer. Mas a palavra de Deus, ela vai se, vamos dizendo, revelada. Eu trouxe os tópicos que o Senhor colocou no meu coração, mas o que eu falei é aquilo que Ele colocou em meu coração. Que Deus ele possa nessa geração trazer juízo, trazer nas nossas congregações a unção, o poder e a sua glória. Que Ele possa fazer como encheu o templo de Salomão, Ele possa encher a nossa vida. Que possamos ser diferentes, não possamos vivenciar como essa mulher e acabou, foi-se a glória, mas que a glória do Senhor esteja representada e estampada na nossa face, o brilho do Espírito Santo, amém? Eu quero nessa noite mandar um abraço para o meu amigo Correia, para minha amiga irmã Maria de Fátima. Eita, irmã Fátima, que Deus te abençoe. Que Deus possa abençoar também a irmã Marinês, o irmão Edivaldo, que sempre está conosco aqui. Eita, glória, eu sou meio ruim aqui da leitura, que está meio manto aqui. Mas bora tentar ler aqui, irmão. Mandar um abraço aqui também para Pastor Josa. Eita, glória, Deus te abençoe, meu querido, homem de Deus. Pregou no Brasil para Cristo, Novo Horizonte. Doutor Fábio, a glória de Deus desceu na casa.
Irmã Sandra, que Deus te abençoe. Meu Deus, muito comentário aqui. Irmã Silvia, eita glória. Irmã Marta Rocha, que Deus possa abençoar todos vocês. Um abraço para todos vocês, de todas as regiões, de todos os estados, principalmente meu querido estado Mato Grosso, minha cidade de Cuiabá. Sinto muita saudade, mas Deus possa nos abençoar. E estamos aqui em Fortaleza, estamos orando para entrarmos aqui e fazermos a obra de Deus. Amém? O campo é grande, a seara é grande, mas nós temos que revestir do poder de Deus para entrar na seara. Amém? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Nós temos que estar revestido, porque em Efésios 6 diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então, para entrarmos na peleja, nós temos que entrar na posição de guerreiro. Amém? Eita glória, muitos comentários, um abraço para todos. Sábado que vem estaremos aqui nesse mesmo horário, às 20 horas no horário de Brasília e às 19 no horário do estado de Mato Grosso, amém? Eu estava orando ao Senhor e o Senhor, meu Deus, me deu um tema: saindo da caverna, o aprendizado da nossa vida através das cavernas, amém? Eu creio que a caverna que nós às vezes entramos é somente para aprendizado, não é para ficar eternamente. É aquilo que nós iremos falar no sábado que vem. A paz do Senhor, que Deus esteja em todos os corações, que todos possam ter um ótimo final de semana, amém? Que o amor de Deus, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós diremos amém. Fica conosco, Senhor.